Bora, Fel, se liga, conversando trazendo novidades sobre os naming rights da Neoquímica Arena, hein? Parece que o Corinthians quer fazer algo aí engenhoso para poder ter uma receita muito maior, um contrato muito maior, entre 700 milhões e 1 bilhão de reais aí. Conversando em transformação importante agora e também a provável escalação do Coringão para hoje à noite contra o Atlético Paranaense. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Se passar 10 milhões para jogar a semifinal, e aí quem vai à final, só para jogar semi, e quem vai à final já garante 33, que é o vice, ou 77 o título. É um negócio surreal mesmo a premiação da Copa do Brasil. Mercado durante a janela, hein? O que diminui bastante a possibilidade, mas a conta do Massa é boa. 10 da semi com 33 no mínimo garantido a final, vira 43 se realmente é aquilo que seria necessário. O Corinthians que está em busca de dinheiro novo, né? E essa possibilidade realmente está no ar. Eu falei ontem dela aqui, que é uma possibilidade gigantesca dessa troca de name rights. Tem interessados, tem 3 interessados, estão esperando uma quarta proposta e seria um dinheiro surreal mesmo que entraria, que poderia ajudar muito o clube. Vamos aguardar, mas a possibilidade está muito real. Vai pagar conta ou vai contratar? Então, na verdade, eu acho que tem várias coisas que você consegue fazer, inclusive matar a dívida com a Caixa. Você zera, paga a Caixa, está em 630, mas aí tem os juros. Então, se você meter o avistão lá, deve ser mais barato. Mas você tira isso, ou seja, a sua renda e tudo entra para o clube. Claro. Um clube que faz 90 milhões de renda no ano. Não é tão simples assim, né? Porque vai cair 400 pratas lá, vai ter... Não, paga eu, tem um monte de credor lá. Tem, mas se você fizer o name rights, você pode faz falar assim, bem, você segura mais um pouco, eu vou pagar a Caixa, não é? Mas que depende do acordo que você está fazendo. Eu não sei qual é o tipo de acordo que está sendo costurado, do tipo, você fecha com a empresa fecha, já repassa o dinheiro para o fundo automaticamente para o CNPJ do fundo. E já resolve, deveria tira ser, da inclusive, com essa atual detentora do name rights. Deveria ser a negociação básica, né? Tipo, a primeira coisa, nós vamos abater... É que o acordo, como foi fechado na pandemia, em 2020, sim, não tinha muito essa situação. E demorou muito, né? Aliás, era a bandeira do André Sanches para o estádio, era o naming rights. Então, demorou muito. Mas, assim, uma coisa que eu, de verdade, assim, eu estou chamando de desonestidade intelectual quem reclama do atual acordo que o Corinthians tem de name rights. Porque as pessoas esquecem o contexto. Claro. Estávamos em 2020, no meio de uma pandemia, as empresas mandando os funcionários, todo mundo embora, cada um viveu a sua realidade, todo mundo sabe como foi na pandemia. Você tem uma receita que era 0, você faz 300 milhões, ou seja, 15 milhões por ano, durante 20 anos, corrigido pelo IGPM. Se eu não me engano, o ano passado, a parcela do ano passado já estava em 23 ou 24, porque vai os juros do bem, né? Já vai aumentando por essa correção. Aí tem gente que fala, não, porque é pouco. Olha, a Bet do Flamengo tá pagando muito. Gente, nós estamos vivendo um outro planeta agora. Porque o Mercado Livre pagou 1 bilhão com 30 anos no Pacaembu. Sim, em 2020 o Mercado Livre não tinha essa importância toda, esse tamanho todo, não fazia esse tipo de investimento. Então, as pessoas, para mim é desonestidade intelectual criticar um acordo de 2020, que era uma pandemia, com as empresas demitindo os funcionários, sem dinheiro para nada, e aí você consegue um acordo com o grupo Ipera-Pharma, um gigante farmacêutico do país, para você conseguir um name rights. Então, aí tem lá as multas que vão caindo ano a ano. A multa, esse ano, setembro, outubro, cai para 50 milhões. Então, o dono novo do name rights, quem fechar, paga os 50 pau, tira a atual parceira e coloca um outro bom dinheiro e grande, como o mundo atual hoje. Vocês já repararam como o Corinthians vive assim? Paga o parceiro, tira o parceiro, põe o parceiro, tira o parceiro. Isso é uma falta de respeito brutal. Eles podem cobrir isso. Todo parceiro do clube, de todos os clubes, na verdade, a prioridade é sempre dele. Claro. O que eu acho que é difícil, mesmo sendo um conglomerado gigantesco, fazer isso, entendeu? É que não está nem perto de vencer o contrato, né? Então, apela-se para a multa para revisar. O contrato é bom porque foi feito na pandemia, mas ele é péssimo em termos de projetar futuro. Né? Sim. Agora, na pandemia, claro, não dá nem para discutir. Por exemplo, quando o Palmeiras fechou quando você coloca com isso Allianz, em casa. com a seguradora, que eu acho que era
250 ou 300, também corrigido e tal. E tá lá, tá sendo corrigido. Acho que o deles, do Palmeiras também é o GPM, se eu não me engano. E tá sendo corrigido. Mas é aquele contrato antigo também. Sei lá, pode ter aditivo aqui e ali. Então eu não consigo criticar um negócio que foi feito no meio de uma pandemia, que você tinha uma receita. De verdade, eu não tinha a menor expectativa mais de naming rights. Como o Arnaldo disse, como eu já tinha passado 6 anos da construção do estádio, eu falei, esquece, não tem mais naming rights. Isso daí eu considero zero. Na época pintou 300 milhões para um acordo de 20 anos. Então eu não consigo criticar. E a nova parceira pagaria quanto? Vai se falar... O que se fala aí? Eu acho que é no mínimo o papo entre 700 e 1 bilhão. Porque o balizamento do Mercado Livre no Pacaembu ficou muito esse balizamento agora. 700 a 1 bilhão por... 15 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Então aí já seria um contrato muito maior, até com base nesse do Mercado Livre Pacaembu, que virou o maior aí dos estádios brasileiros e tudo mais, diante dessa nova realidade das bets, dos grandes patrocínios. Você vê que não quero voltar no tema, mas dá para sair, né? Do lugar onde está. Qual é a premiação? Porque vai ser importante a premiação para o Corinthians se passar. Da próxima fase? Para passar. Vou pegar aqui. Eu pego aqui. O Corinthians deve estar contando muito com isso. Já foi uma grana boa para passar nas quartas. Eu pego aqui. Uma coisa que é interessante esse lance, inclusive, do Memphis, é que o segundo jogo da Holanda é dia 7. Mesmo com a CBF jogando para o dia 10, a eliminatória lá é uma eliminatória normal, né? Não é igual a Conmebol. Eu não entendo o que a Conmebol está fazendo. Ela está fazendo o primeiro jogo dia 1, o segundo dia 25. É meio loucura. Eu estou exagerando, tá? É sempre dia 1 e dia 4 ou 5. Ela tá deixando uma semana quase os caras treinando, tudo. Lá na Europa não, tá indo um jogo, passa 2 dias, tem o outro. Então, o segundo jogo do Memphis é dia 7, com a Lituânia, se eu não me engano. Semana. Dia 7. Dia 8, ele vai estar aqui. Então, o dia 10 para ele não vai ter problema. Só que o Martínez vai estar na Venezuela dia 9 à noite. O Hugo na Bolívia dia 9 à noite. Então, esses dois para a volta do dia 10 contra o Atlético vai ter problema. Mas o Memphis, aparentemente, esse jogo, apesar de ser Europa, apesar de ser mais longe, é no dia 7. Porque a Europa está fazendo uma eliminatória muito mais justa, muito mais tranquila. Joga 2 dias, joga e acabou. Vamos voltar para os seus clubes. Aqui não sei o que a Conmebol está fazendo. Ela está espaçando um jogo para o outro. Para mim é um absurdo, né? Mas... Só para detalhar a situação da Venezuela, como é importante essa partida para a Venezuela e por isso o Martínez deve ter sido convocado. A Venezuela é a 7ª colocada. Hoje ela estaria indo para a repescagem com a possibilidade de jogar a sua primeira Copa da história. Então, manter o 7º lugar é o mínimo, né? Eles vão jogar contra a Argentina em Buenos Aires, o primeiro jogo. E depois vão receber a Colômbia. O Corinthians. Provável Corinthians que encara o Atlético Paranaense. Será que teremos Memphis? Olho na tela. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Maicon, Charles e Breno Bidon e Garro. Será que ele vai jogar? Guinegão, Mike, Kaique ou Memphis? Vamos lá. A defesa é a titular, né? Não tem mudança. O Garro tá pendurado, né? O Garro? O Rodrigo acabou de me dizer aqui. Garro pendurado. Na Copa do Brasil. A Copa do Brasil não zerou? Que isso, hein, Rodrigo? Eu acho que a Copa do Brasil zera, mas eu confirmo daqui a pouco. A zaga é titular, contra o Palmeiras o Bidu tá suspenso, aí vai ter que jogar o Angileri. Mas enfim, para hoje a zaga é titular. E aí vem o problema, os 3 volantes estão fora, os 3 volantes, Ranieri, Martínez e Carrilho. Então tem 3 volantes reservas. Tem o Garro, que foi preservado lá em São Januário exatamente para suportar quarta e domingo, por conta do lance do joelho dele. Eu sei que é o sintético, então eu não acho nem que ele vai terminar o jogo, porque o sintético para o joelho dele é um negócio que atrapalha demais. Eu acho que ele nem termina o jogo, tá? Mas eu acho que ele vai começar por conta de não ter jogado em São Januário. E na frente, a dupla que vem jogando são os 2 meninos. O Kaique tem 21, 22. E o Guinegão tem 18. Acabou de fazer 18 aí. Por que o Memphis está ali? Porque ele foi relacionado, ele viajou, mas ele está voltando agora. Foi aí, 2 semanas, quase 3 semanas fora. Então não acredito que ele comece o jogo. Ele vai ganhar alguns minutos. No derby também joga alguns minutos. Aí eu não sei como se titular e sai, ou se ele também começa no banco e depois entra. Mas eu acho que aí ele ganha alguns minutos no derby também.
Mas eu acho que hoje ele só começa no banco, é uma situação normal para quem está voltando, e aí é preservado. É possível que tenha um Vitinho aí do nada? Sim, é possível que o Vitinho agora já tenha um pouquinho mais de tempo de clube, é um bom jogador e certamente vai estar na frente do Kaique em condições normais. Então acho que eu não vou nem colocar, eu vou só citar o Vitinho, mas colocando essa possibilidade dele também ser titular. Acho que o Guinegão não sai do time, o menino fez 2 gols já, um diante do Bahia, um diante do Vasco. Acho que não tem muito motivo, enquanto o Yuri não voltar, de tirar o garoto de 18 anos, que está vindo muito bem, que está demonstrando uma personalidade grande. Ele me faz lembrar, eu acho que eu já contei aqui, não o jogador, eu não vou comparar o jogador, mas a personalidade do Viola, quando o Viola começa encarando o adversário, sendo meio folgado, não se importando com um zagueiro alto, o zagueiro que bate nele. E o Viola era um pouco assim, meio irreverente ali, e o Guinegão faz lembrar para alguns torcedores o Viola, e eu tenho essa lembrança do Viola também. O Corinthians trata a Copa do Brasil como, claro, uma grande prioridade, é a possibilidade de título, a única que resta no semestre todo. É possível que ele pegue um Atlético Paranaense com alguns jogadores preservados, e aí quem está nos assistindo vai falar, peraí, você está numa quarta de final e preservado? A situação dos caras, dos paranaenses na Série B está muito complicada, eles quase flertaram recentemente com a Série C, aí até o Odair Helma precisou vir a público e falar assim, é o seguinte, se alguém estiver falando em Série C aqui, já pode pedir para ir embora, a gente libera e vai dando uma bronca nos jogadores que não quer nem esse papo começando lá, porque a situação não está simples. E o que acontece? Sábado é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, agora, se não me engano, é o 4º ou 5º colocado. Ele é um concorrente direto. O Atlético precisa puxar o Novo Horizontino para baixo. E não dá para o Atlético ficar 2 anos com o dinheiro que ele investe, com o dinheiro que ele tem. Ele não dá para ele ficar 2 anos na Série B. Então, acho que na cabeça do Petralha, da diretoria, é o seguinte. Cara, Copa do Brasil a gente já ganhou 2. A Série B eu não posso ficar 2 anos aqui, eu preciso voltar para a Série A. Quer saber? Sábado é o Novo Horizontino, eu preciso trazer esses caras, diminuir essa diferença para 3 pontos. Então o que se fala em Curitiba, que sim, eles podem entrar com um time bem modificado, pensando na Série B, por incrível que pareça, mas eu acho que é uma questão do clube não querer ficar mais um ano na Série B, e a situação está bem difícil mesmo neste momento para a equipe de Odair Helma. Todos os ingressos esgotados, quase 4.000 corintianos estarão, mais de 4.000, acho que 4.200 corintianos estarão na Arena da Baixada. A torcida do Corinthians é muito grande lá em Curitiba, enfim, região norte do Paraná. O Atlético fez esse acordo, liberou, meteu 200 pau, né, o ingresso, mas enfim, quis ganhar uma grana e abriu para 4.000 lugares para a torcida do Corinthians na Arena da Baixada, jogo 9h30 da noite. Quem quer voltar no tema aqui, não sou eu, é o Moacir Celeri. Olha o que ele fala aqui. Boa tarde. Que estranha essa pseudo-espanholização tupiniquim. Nenhum dos 2 protagonistas joga no meio dessa semana. Estou falando do Palmeiras e do Flamengo, que foram eliminados. Sim. Mas... Cara, vai ter sempre um exemplo que vai reforçar a sua tese ou vai reforçar a minha. O Flamengo não... Onde é que eu quero chegar? E não estou tirando a importância da Copa do Brasil. Mas esse ano é uma impressão errada minha, que defendo que existe uma espanholização, ou... As Copas estão com mais caras das Copas da Europa, que virou ali a tábua de salvação de alguns, mas do jeito que ela deve ser. Acho que é o estadual e a Copa do Brasil, porque a Libertadores todo mundo quer ganhar. Sim, exatamente. Entendeu? A Copa do Brasil. Ela virou... Você fala tipo a Copa da UEFA com o Sevilha, que o Sevilha trata a Copa da Itália, que daí o Atalanta vai lá e ganha. Sim. Esse ano aconteceu uma coisa praticamente inédita. Na prática, 3 clubes jogaram com time misto os confrontos mata-mata da Copa do Brasil. É aí que eu queria chegar. São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense. Que eles não sabiam que ia mudar o calendário, né? Então, ainda tem isso, mas São Paulo... Isso é uma são sacanagem. 3 times completamente... Veja bem, jogaram com times mistos. Um time que está disputando o título brasileiro, um time que está no meio da tabela do brasileiro, um time que está jogando a Série B. Cada um por seus motivos... colocaram times mistos na Copa do Brasil. E olha, se não fosse o Corinthians, não sei não, se o Palmeiras não ia dar uma segurada. Né? O fato de ter tido o derby como mata-mata... É o que eu estou pensando, é o que eu estou defendendo. Defendendo não, o que eu estou imaginando que aconteceu este ano em particular. Mas, por favor. Continue. Só que essa discussão só está acontecendo porque a Copa do Brasil é essa loucura que eu acabei de falar, os valores dela.
Então ela passou a ter uma importância, ela nunca deixou de ser importante, desde 89 ela é jogada, 1989. Ela teve a sua importância, só que com essa grana que foi paga nos últimos anos, ela passou, as pessoas enlouqueceram, os clubes enlouqueceram, começaram a tirar do brasileiro para jogar ela. Se não fosse esse dinheiro todo, eu acho... Estaria mais clara ainda a proposta do Tironi. Agora, acho que ninguém estaria priorizando a Copa do Brasil como foi nos últimos anos. Se não fosse essa grana aí. Mesmo com a vaga na Libertadores. Então, a grana vem ao mesmo tempo. Sobe a grana e também voltam os clubes que disputam a Libertadores. Porque até um bom tempo... Isso. Aí era um torneio, de fato, de segundo escalão, né? Os principais clubes do Brasil não disputavam a Copa do Brasil. Quando entra todo mundo, e aí nós vamos ter sempre o agosto sangrento, o setembro sangrento, que são as 3 competições. Aí tem grana e tem os principais times. Muitas vezes o mata-mata da Copa do Brasil acabou sendo mais difícil que o mata-mata da Libertadores, dependendo da configuração, né? Por exemplo, o Palmeiras, que eu acho que agora é a 14ª ou 15ª Libertadores seguidas, alguma coisa assim. Eu não sei. Ele estaria há 14 anos sem jogar a Copa do Brasil. Por exemplo, como São Paulo ficou 10 anos São Paulo ficou sem jogar e tal, o que seria uma loucura. Como também, o que as pessoas às vezes olham, lista dos campeões da Copa do Brasil. O que aconteceu aqui? Paulista de Jundiaí, não sei o que tá. Santo André. O próprio Palmeiras, que no ano que caiu, que o time, ou seja, era bem mais ou menos, ganhou, porque não tinha os times todos da Copa Libertadores. É por isso que antigamente era mais fácil até ganhar. Só que quando começou a injetar o dinheiro via patrocinador, hoje é uma empresa de pneus que dá o dinheiro, foi a Jabet, foi não sei o quê, os clubes falaram, opa, peraí, não, CBF, tá doido? Olha essa grana toda aqui. Eu não quero, eu quero jogar. Você vai me tirar desse dinheiro todo aqui? E aí os clubes forçaram e a CBF voltou e colocou de novo quem estava disputando a Libertadores, porque começou a valer muita grana. Mas esse ponto que eu estou levantando, ele tem sentido? Alguns times jogaram com reservas em umas fases que isso não acontecia. Não. Né? O Palmeiras, é que o Palmeiras teve a questão de ser eliminado pelo Corinthians, isso provocou uma crise e blá blá blá. Vamos supor que o Palmeiras fosse eliminado pelo Cruzeiro. Talvez a gente não tivesse esse bafafá todo que teve. Sim. Porque no Flamengo não teve. Caiu lá, caiu. Ainda mais que ganhou o jogo, lembra? Foi pros pênaltis, mas ganhou o jogo. Então. O olhar que estamos dando às Copas. A ferida é menor. Quais diferente. Copas? Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Né? Não a Copa Não Libertadores. Não, acho que tem uma circunstância aí que a gente está excluindo, né? Que é circunstancialmente. O São Paulo não tem jogador para pôr em campo. O Atlético Paranaense está disputando a Série B. O Flamengo estava pensando no calendário. E pela primeira vez nos últimos 5 anos no brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Então, circunstancialmente, esses clubes tiveram que dar uma segurada. Entendeu? Tem uma outra agora, que não deu a confusão. Se aquela loucura, aquele cálculo errado que o Felipe fez lá na primeira fase, e cai na primeira fase pro Central Córdoba. Se ele cai na Copa do Brasil, aí o bicho pega. Porque ele mas que ele estaria fora ele encararia de outra forma também. Isso, é isso que eu tô dizendo. Que é o que pesa em cima do Palmeiras. O fato de perder o estadual e perder a vaga. Corinthians no caminho. Exatamente. Isso, então, sem dúvida. Tem sempre a circunstância do momento, né? Do ano, da temperatura. Eu vou repetir, eu acho que a CBF fez certo em tentar deixar o ano que vem mais humano, mas aí ela prejudica alguns e ajuda outros. Cara... Na mudança do calendário. Eu acho, cara. Ela não tinha outro caminho. Não, já que abriu a possibilidade com os 3 da Copa do Brasil como que não estarem... Estava de que forma? A aposta qual seria? Nenhum brasileiro ganhar a Libertadores. Aí ela viu 3 lá, então a 5 jogos de um título. Então... Falou, peraí, os 3 saíram da Copa do Brasil, a minha hora é agora, eu não vou arrumar confusão pra mim no final do ano. Não dá pra ter dezembro. E também é uma coisa ainda duvidosa, mas que pelas informações do presidente da CBF pode acontecer para o ano que vem, é mudança no formato da Copa do Brasil. Isso. Partidas únicas, como acontece na Inglaterra, por exemplo. Já falou disso, né? Agora, isso só vai valer se o São Paulo tiver 11 datas. Cair de 16 para 11. Não vai valer nada se essa mudança que beneficia um prejudica outro, em tese, ela só vai valer se de fato a gente começar a entrar
num mundo novo. Sim. Porque se for uma coisa casuística só para se livrar do problema, aí prejudicou ainda mais seriamente os clubes que pensaram no calendário antes de jogar a Copa do Brasil, no caso do Flamengo. De novo, também no caso do Campeonato Paulista, tem uma questão de dinheiro. Tem muito dinheiro envolvido proporcionalmente às datas. Né? Por isso que é tanto... Ninguém quer... Nenhum dirigente quer romper com o Mas isso tá aí, ó. Tá tudo assim, ó. Exato. Né? Ninguém fala, nós já estamos em agosto, indo para setembro. E a promessa era estadual em São Paulo com 11 datas, lembra? Não foi isso? Ou eu fiquei louco? Presidente da CBF. Isso. Presidente da A CBF. entrevista que ele dá faz uma semana, ele fala, em um mês vocês vão saber direitinho. Ele falou mais, né? Um mês, não falou foi? 50 dias. 50? Mas muito. O que a CBF vai fazer? Ela vai falar assim, ó, o período pro estadual é esse aqui, desse é esse. 11 datas, 10 datas, Sem 15 ser datas. mas aí talvez o isso, Campeonato Paulista teve inclusive- 16 datas com os caras jogando todo dia. Foi o que ela fez. Porque lembra que a final do Paulista teve que Não, se tô falando pro enquadrar? ano que vem já. Bom, esse é um corte aí do G4, deixando os créditos na descrição, falando um pouco aí sobre os name rights da Neoquímica Arena. E eu vi uma informação hoje que o Corinthians estuda ter 2 name rights na Neoquímica, né? No caso, seria a Neoquímica e a patrocinadora Márcia, a Esporte da Sorte. Não sei como que ficaria isso, mas, cara, mano, cara, pega uma empresa só, cara, 12 empresas, aí cada uma paga uma porcentagem ali, não vai ficar legal, cara. Com o passar dos anos vai ficar complicado esse contrato aí, faz com uma empresa só, pega aí que o Vessone falou, de 700 a 1 bilhão, 700 eu acho pouco ainda, o Pacaembu que nem jogo direito tem lá, pegou 1 bilhão do Mercado Livre, então pega ali 1 bilhão e meio de uma única empresa, então, a não ser que a patrocinadora Master pague 1 bilhão e a Neoquímica 500 milhões, aí sim até que vale a pena, mas tentar dividir um valor ali não acho interessante não, cara. O Corinthians ia prejudicar a médio e longo prazo aí, sairia muito prejudicado desse contrato aí, cara. E tá na hora de mudar, mano, contrato muito defasado, como o Vessone falou, na época foi bom, né, era um contrato bom, era outro mundo, né, era outra realidade, e hoje, cara, 300 milhões por 30 anos não é nada, cara, não é nada. 15 milhões por ano, contrato de name rights não é nada. Então, vamos rever isso daí. Espero que ainda esse ano saia alguma coisa mais concreta, né? Pra gente poder respirar ali financeiramente. E com relação à escalação do Corinthians, é o mesmo contra o Vasco ali, tem que mudar, né? Com a adição do Garro como titular. Realmente, ele acho que não termina o jogo, sintético, o joelho dele tá fogo. Mas é isso. Comenta aí, deixa seu palpite e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.